A espera pelo Hexa já durava 20 anos, o quadrado mágico que não deu certo em 2006, as falhas de Felipe Melo na África do Sul, o vexame contra a Alemanha e a falta de sorte versus a Bélgica. A seleção brasileira acumulava decepções, mas mesmo assim o Brasil chegou até o Catar como a melhor seleção do planeta. Porém, no momento mais decisivo, a fortaleza brasileira desmoronou. Vários erros em apenas um lance, 4 minutos que deram fim ao sonho de 4 anos. Nesse vídeo eu vou te contar a história do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Mesmo com a eliminação para a Bélgica nas quartas em 2018, a CBF decidiu manter o Tite no cargo. Ao contrário dos outros anos, a seleção não precisaria começar um ciclo do zero, e o primeiro desafio da segunda era Tite já vem em 2019, com a Copa América, disputada em solo brasileiro. Mesmo sendo um torneio de menor relevância, o Brasil vinha devendo nas últimas edições. Em 2016, foi eliminado na primeira fase, e desde 2007 não levantava a taça. A fase de grupos foi praticamente impecável. Na primeira rodada, goleou a Bolívia por 3-0. Depois um empate morno em 0-0 com a Venezuela. O adversário das quartas foi o Paraguai e o Brasil passou nos pênaltis. Na Arena do Grêmio, Alisson pegou um pênalti e o Marquinhos fez o dele. E guardem essas informações, porque infelizmente essa não é a única disputa de pênaltis em quartas de final desse vídeo. Na semifinal, 2-0 contra a Argentina, com muita reclamação do Messi sobre a arbitragem. Lembrando que o Lionel ainda não tinha conquistado nenhum título com a camisa da seleção principal. E o adversário da final foi o Peru, mais uma vitória tranquila por 3-1, com gols de Everton, Gabriel Jesus e Richarlison. Brasil campeão e, por sinal, sem Neymar, que estava lesionado. Quem assumiu o protagonismo foi Cebolinha, o melhor jogador da competição disparado e um dos novos nomes que Tite começou a testar no pós-2018. O outro grande teste foi a Copa América de 2021. O Brasil passou da fase de grupos vencendo a Venezuela, Peru, Colômbia e empatando com o Equador na última rodada. Venceu o Chile por 1-0 nas quartas com gol do Lucas Paquetá e o Peru na semi também por 1-0 com gol dele. Abre o placar a seleção brasileira. Final contra a Argentina. Dura! Gol é da Argentina! Meu irmão, o que eu fiquei bravo nessa partida foi um absurdo. O Neymar jogou muito e simplesmente fizeram um rodízio de falta nele e ninguém foi expulso. Foi a primeira vez que a seleção brasileira perdeu uma final para a Argentina em casa. Esse confronto foi extremamente simbólico. A virada de chave. Porque o Brasil de Tite, que estava muito bem, com a expectativa lá em cima, toma um soco no rosto, um baque enorme meses antes da Copa. E o pior, animou os hermanos e a Argentina cresceu demais depois dessa competição. Nas eliminatórias, assim como em 2018, o Brasil deitou e rolou. 14 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Maior pontuação da história da competição e classificação com 5 rodadas de antecedência. Melhor ataque e melhor defesa. Só não conseguiu liderar na artilharia, mas aí competir com Marcelo Moreno nas eliminatórias é realmente complicado. Fato é que a seleção chegou para o Catar como a primeira do ranking da FIFA, a melhor seleção do planeta. Tite aproveitou o ciclo de 4 anos para testar novos jogadores e mudar bastante os pilares da seleção, principalmente do meio para frente. Vários jogadores que eram destaque em 2018 envelheceram e perderam o protagonismo nos seus clubes e, por consequência, na seleção. Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, William e Douglas Costa foram trocados. Para o gol, Tite convocou Alisson, Ederson e o Everton. Já nas laterais, Danilo, Alexandro, Daniel Alves, Alex Telles. Os zagueiros foram Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. O meio-campo era composto por Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. Já no ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Martinelli.
Esses foram os 26 escolhidos do Tite para ir até o Catar. Sem dúvidas, a convocação mais criticada foi do Daniel Alves, que estava no Pumas do México, mas o treinador o defendeu dizendo que era uma liderança para a equipe. A verdade é que, tal qual 2018, o Brasil tinha um baita elenco, jogadores protagonistas no mais alto escalão do futebol mundial. O jogo da estreia contra a Sérvia foi o início do fim de uma geração que ficaria marcada por devolver o Brasil ao topo do mundo ou por fracassar mesmo diante das melhores condições possíveis. A seleção entrou em campo com um time bem ofensivo. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior formavam o trio de atacantes, e Neymar jogava atrás de todos eles, como um camisa 10, enquanto Casemiro e Paquetá estavam no meio. Aos 12 minutos, Ney tenta pegar o goleirão sérvio de surpresa no escanteio e quase marca um gol olímpico. Mesmo com outras boas chances, os gols só saem no segundo tempo, com a dupla Vini e Richarlison. Primeiro, o Pomba aproveitou o rebote do chute do Vini para abrir o placar. E o segundo gol, meus amigos, é simplesmente um golaço. Cruzamento de trivela do Vini telegrafado para o Richarlison, que acertou o timing perfeito para marcar de voleio. Richarlison, você é o cara! Você é o cara, Richarlison! Que gol é esse? É gol de Copa! 2-0 e um baile praticado contra a Sérvia. E esse resultado só não foi mais comemorado porque logo depois o Neymar saiu lesionado do campo com dores no tornozelo direito. E ele ficaria de fora do segundo jogo do Brasil na Copa, contra a Suíça. Mais um repeteco de um adversário de 2018. Tite escolhe ir a campo com um time mais defensivo e escala Fred entre os titulares, mesmo com o Rodrigo, Martinelli e Antony esperando no banco de reservas. E esse time um pouco mais conservador da seleção teve muita dificuldade para furar a defesa da Suíça. O primeiro tempo acabou com apenas 4 tentativas de gols do Brasil. No segundo tempo, o Tite coloca o Rodrigo no lugar do Paquetá, para tentar gerar mais volume no ataque. O Vini até consegue abrir o placar aos 63 minutos, mas o VAR marca impedimento de Richarlison no começo da jogada. O gol do Brasil só saiu graças ao Real Madrid, e pelo visto só valia golaço nessa Copa. Aos 82 minutos, jogada trabalhada com Vini e Rodrigo, que termina numa finalização absurda do Casemiro no ângulo. Vitória por 1-0 e classificação garantida para as oitavas de final. E se o ataque do Brasil ainda estava engrenando, o grande destaque mais uma vez era o sistema defensivo. Nos 2 jogos o Brasil não tomou gol e, melhor ainda, nem Sérvia, nem Suíça conseguiram chutar na baliza do Brasil. Alisson até agora estava passeando no Catar. Militão ou Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago como zagueiros e Alexandre na esquerda estavam fazendo uma excelente Copa. Essas 2 vitórias, apesar de não ser contra o primeiro escalão europeu, foi muito importante porque naquele momento a seleção do Adenor era a primeira colocada no ranking da FIFA, mas era contestada porque não jogava contra as seleções europeias durante o ciclo. Além das eliminatórias e da Copa América, boa parte dos amistosos foram contra times da África ou da Ásia. Então, até aquele momento, quando o Brasil jogou contra a seleção europeia, venceu. Já classificado, o Brasil foi para o terceiro jogo com time reserva, poupando para o mata-mata. Claro que com um time pouco entrosado, o desempenho foi bem ruim e Camarões se deu bem. É necessário falar sobre o gol do Aboubakar. Mesmo com um cartão amarelo, depois de marcar, ele tira a camisa e é expulso. Ganha até abraço do juiz. Mesmo para um jogador com boa carreira na Europa, a emoção de fazer um gol na seleção pentacampeã do mundo não tem comparação. Lembrando que antes da competição começar, o atacante tinha falado: "Não temos medo do Brasil, porque esse time não é como os que conhecemos no passado." Talvez ele sabia de alguma coisa antes de nós. Mas esse triunfo pouco adiantou. A seleção brasileira passou em primeiro, enquanto a Suíça classificou em segundo. Algumas surpresas aconteceram na fase de grupos. A Argentina tinha perdido a primeira partida para a Arábia Saudita. Eu zoei muito os hermanos nesse dia. Infelizmente, no final, me dei mal. Inclusive, eles classificaram até em primeiro. A Alemanha foi eliminada na fase de grupos de novo. Dessa vez, caiu em um grupo com Japão, Espanha e Costa Rica. A Bélgica, que tinha eliminado a gente em 2018, ficou atrás do Marrocos e Croácia, enquanto o Uruguai de Suárez e Cavani e Arrascaeta se deram mal no grupo com Coreia do Sul, Gana e Portugal. Ou seja,
3 grandes seleções foram eliminadas. E esse era o chaveamento das oitavas. O adversário era a Coreia do Sul. Com o Neymar de volta ao time titular, foi disparada a melhor atuação do Brasil na Copa. E talvez uma das melhores da era Tite. Aos 7 minutos, o placar já estava aberto com o gol do Vini. Inclusive, aproveitando para falar um pouco sobre o Vinícius, muitos dizem que ele nunca jogou bem com a camisa da seleção. Realmente, no Real Madrid ele desempenha um papel melhor. Porém, não devemos dizer que nunca jogou bem, porque em 2022, aos 22 anos, o Vinícius fez uma baita Copa do Mundo. 4 minutos depois, Richarlison sofre pênalti. Neymar vem para a batida. E aí a gente já sabe, né? Nem 2 goleiros na mesma baliza conseguem pegar o pênalti do Neymar. O camisa 10 marca o segundo. O terceiro gol sai aos 30 minutos, e para demonstrar o quão fácil estava o jogo, a jogada para o gol do Richarlison sai de uma bela tabela do Marquinhos com o Thiago Silva. Sim, os 2 zagueiros. Para fechar a goleada, Paquetá marca aos 36. No segundo tempo, o Brasil só administrou o resultado, já pensando em poupar as energias para as quartas. Dito isso, nesse jogo teve de tudo. Tite com a comemoração do pombo. Ô Tite dançando pombo. Dança dos jogadores e a empolgação da torcida brasileira tava lá em cima. A Coreia ainda conseguiu diminuir, mas não teve jeito. 4-1, Brasil classificado. E os coreanos, mesmo tomando goleada, foram justos. Não bateram. E no final teve o som sendo maneirão, como sempre. Máximo respeito à Coreia. O adversário das quartas de final era a Croácia. Mesmo sendo um adversário teoricamente mais fraco, o Brasil estava com um retrospecto ruim contra os europeus no mata-mata. E esse era o chaveamento. De um lado, Inglaterra versus França. Ambos passaram sem dificuldades do Senegal e Polônia. O Marrocos era a grande surpresa da Copa, passou nos pênaltis contra a Espanha, enquanto Portugal meteu uma goleada na Suíça, que tinha sido difícil para o Brasil. Do outro lado, simplesmente Holanda contra a Argentina. E se a gente passasse da Croácia, pegaríamos um desses 2. Não seria fácil, mas a grande expectativa era de maior clássico de seleções do planeta na semi. Vale dizer, os croatas tinham sofrido demais para passar do Japão, passaram só nos pênaltis. Observação. Não sei se você se lembra, mas em 2018 a Bélgica também tinha sofrido para passar nas oitavas e também contra o Japão classificou no sufoco. Lembrando que já fizemos um vídeo sobre o Brasil na Copa 2018 aqui, como o Brasil perdeu para ele mesmo. Então, depois que terminar esse aqui, corre lá para assistir. Tamo junto. Além disso, a Croácia tinha sido finalista na última edição. Não era uma seleção boba. Em 2018 passou por 3 prorrogações até chegar na final contra a França. Era uma equipe que sabia sofrer e que não se entregava. A grande força croata era o meio-campo. O Modric, mesmo que um pouco mais velho, ainda era um craque, junto com Brozovic e Kovacic. A defesa também era interessante, com Gvardiol e Lovren. Já no ataque, era o Perisic que comandava. Vamos ser sinceros, no papel não tinha como competir. Em um mano a mano pré-jogo, talvez só o Modric seria escolhido dos croatas, enquanto a seleção do Tite foi a campo com o time padrão. Qualquer brasileiro antes do jogo teria escalado estes caras. A verdade é essa. E quando a bola rolou no primeiro tempo, a Croácia mostrou porque tinha se tornado um time tão chato de se enfrentar nos últimos anos. O jogo ficou extremamente truncado no meio-campo. O Brasil praticamente não incomodou os adversários e a primeira finalização só saiu aos 20 minutos com o Neymar. Os primeiros 45 terminaram com os 2 times se estudando muito, mas sem nenhuma jogada perigosa de nenhum lado. E antes de eu te contar o que rolou no segundo tempo, se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like, isso ajuda demais na divulgação do conteúdo. E também se inscreve aí no canal para ajudar a bater a meta de 55 mil inscritos, tamo junto. No segundo tempo o Brasil criou mais chances, mas assim como em 2018, do outro lado o goleiro operava milagres. No primeiro minuto, Livakovic defendeu uma finalização com a pontinha dos pés em lance com Richarlison. Em seguida, adivinha quem foi roubado mais uma vez em mais uma Copa? Nós mesmos, eu e tu. Tal qual 2018, não marcaram um pênalti claro para o Brasil. O defensor croata claramente coloca a mão na bola, usa a mão para dominar a pelota. O árbitro Michael Oliver da Inglaterra não aponta para a marca da cal.
Nesse mesmo lance, Neymar teve a oportunidade, mas Gvardiol travou. A bola sobra para o Vini e o goleirão sai bem. Aos 54 minutos, cara a cara com camisa 10, novamente o goleiro Livakovic faz boa defesa. Lance seguinte, ele de novo, em chute do Paquetá. Ali já deu pra ver que o croata tava num dia inspirado e seria difícil fazer gol nele. É necessário dizer que não foi só azar, mas também falta de coragem que impediram o Brasil de abrir o placar. As mudanças de Tite apenas trocaram uma peça pela outra da mesma posição, sem qualquer alteração na formação e na tática. O Rafinha saiu para a entrada de Antony, o Vini saiu para o Rodrigo entrar e o Richarlison foi substituído por Pedro. Inclusive, aos 64 minutos, foi o primeiro erro do técnico brasileiro na minha concepção. Não deveria ter tirado o Vinícius Júnior. Ele estava jogando bem e poucos dias antes já tinha decidido uma final de Champions. Mesmo novo, já estava acostumado a fazer gols decisivos. Aí o Tite vai lá e tira ele. Aos 70 minutos, novamente o goleiro croata fez duas belas defesas. Ele estava muito seguro. Aos 85, a última chance do tempo normal, Militão teve essa oportunidade, mas o defensor de camisa de toalha levou a melhor. A observação é que nesse momento, o Militão era um dos grandes jogadores do Brasil na partida. Tava jogando fino, mas a Croácia conseguiu o que queria e levou o jogo para a prorrogação. O muro croata conseguiu manter até o minuto 105 do tempo extra. Neymar domina a bola no meio-campo, faz uma tabelinha com o Rodrigo e depois com o Paquetá. Chega na frente do goleiro, dribla ele e marca um golaço. Não sei se o de vocês, mas pra mim foi um dos gols que mais comemorei em toda a minha vida. Só perde nos gols das finais que o meu Grêmio participou. Mas quando o assunto é seleção, foi com certeza o gol mais marcante que eu já vi. Bateu, gol! Gol! Neymar é o nome dele! Eu pedi pra ele bater pro gol, ele fez a tabela, a bola sobrou, ficou a jogada, meteu pro gol! Rapaz, foi muito emocionante, não vou mentir. Ali eu senti que seríamos campeões do mundo. Eu pensei, eu vou ver o Brasil hexa. Acabou. E cara, esse gol tinha tudo pra ser um dos mais importantes da carreira do Ney. Golaço decisivo, de craque, frieza pra driblar o goleiro e a falta total de piedade pra encher o pé e colocar a bola no ângulo. Também tinha muito peso, por ser o gol de número 77 do Neymar com a camisa da seleção, igualando o Pelé segundo a contagem da FIFA. Era a injeção de ânimo que faltava para o Brasil voltar para o jogo. Faltavam apenas 15 minutos para segurar e garantir a vaga nas semifinais. Mesmo sem gostar, a Croácia precisou atacar no segundo tempo. E os brasileiros conseguiram manter até o fatídico lance. Só 4 minutos no relógio separavam o Brasil da classificação. Pedro recebeu a bola no campo do adversário. Ali ele tinha várias opções, podia segurar e ser mais calmo, mas quis a velocidade. Decidiu continuar com o contra-ataque. Ok, beleza, vamos lá. Tentou o passe em profundidade para o Fred, que tinha acabado de entrar. Mesmo assim, o zagueiro Gvardiol correu mais, deu o carrinho e garantiu a posse para a Croácia. Modric recebeu a pelota e nesse momento tinha o Fred, o Pedro, Neymar, Rodrigo e Antony no ataque. Sim, o Brasil ganhando, faltando poucos minutos para estar classificado para a semi, em vez de estarem na defesa, tão lá na frente. Um absurdo, inacreditável. O Modric passou brincando pelo Casemiro, que deveria ter feito a falta, até tentou, mas não conseguiu. O velhinho foi mais rápido. E 2 toques depois, a bola já estava nos pés do camisa 18, Mislav Orsic, livre. Congelando essa imagem, temos 4 jogadores croata contra 4 do Brasil. Faltando 4 minutos para acabar a prorrogação e o Brasil vencendo. Ah, cara, na moral, toda vez que eu vejo esse lance, e preciso lembrar aqui do roteiro do vídeo, me sobe uma raiva inacreditável. O camisa 18 toca para o centroavante Petkovic, que também livre marcou o gol de empate. A bola até não foi forte, mas ela desvia no Marquinhos e o Alisson não conseguiu pegar. Era só segurar por mais 4 minutos. Mas agora o Brasil precisava passar por uma disputa de pênaltis. Logo depois do gol, as câmeras
flagraram o Neymar desesperado, gritando: não tem necessidade de subir. E o pensamento do camisa 10 foi o mesmo de todo brasileiro, faltavam só mais 4 minutos no relógio. Esse gol foi uma sucessão de erros, desde vários jogadores até o técnico Tite. Como nos outros anos, vão tentar achar um principal culpado, talvez até um teve mais culpa que o outro, mas na moral, na minha concepção, foi culpa de todo mundo. No último minuto de acréscimo, a seleção brasileira ainda teve a chance de matar o jogo. Cobrança de falta na área, a bola sobra para Casemiro, que não consegue uma boa finalização e chuta em cima de Livakovic. Não teve jeito. A classificação dependia das penalidades. E agora, a esperança do país estava nas mãos do goleiro Alisson. Tudo que ele não precisou trabalhar durante a Copa, era bom que fizesse agora. A Croácia abriu as cobranças com Vlasic, cobrança alto no meio do gol sem chance para o Alisson. Quem bateu a primeira pelo Brasil foi Rodrigo. E nada contra o menino, que é muito bom jogador e entrou bem durante a Copa, mas no momento que ele andou em direção à marca do pênalti, dava para sentir o pavor na cara dele. Livakovic acertou o canto e defendeu. A Croácia já começava na vantagem. O segundo penal da Croácia foi batido pelo sósia do Modric, que mais uma vez bateu no meio, deslocando o goleiro brasileiro. O segundo pênalti foi na experiência do Casemiro, que brocou. Modric bateu o terceiro e fez. Pedro pelo Brasil também. Orsic fez o quarto. E agora, o Brasil precisava acertar para se manter vivo. Há quem defenda que era hora para o Neymar bater, marcar a cobrança decisiva, garantir a vida do Brasil. Mas a estratégia foi guardar o camisa 10 para a quinta cobrança. O que, sinceramente, não fez sentido nenhum. Mesmo acertando a quarta cobrança, o Brasil dependia de um erro croata ou uma defesa do Alisson para seguir vivo. Marquinhos foi para a bola e acertou a trave. Pela segunda edição consecutiva, o Brasil caiu nas quartas de final da Copa do Mundo. E não importa quanto tempo passe, eu nunca vou entender por que o Neymar não bateu o pênalti. Principalmente começar batendo. Não sei se foi erro do Tite ou do próprio camisa 10. Mas o fato é que o Brasil ter sido eliminado de uma Copa do Mundo nas penalidades sem o melhor cobrador efetuar a cobrança é um absurdo. E essa eliminação foi muito mais cruel do que qualquer outra. Não só pelas circunstâncias do jogo, mas porque era óbvio que aquele time tinha potencial para ir mais longe, bicho. Infelizmente, a verdade é que o roteiro e os holofotes dessa Copa não eram para a seleção brasileira. Eram do Messi e da Argentina, que na semifinal passou a patrola pela Croácia e acabou sendo campeão contra a França. Mas esse é um tema para o próximo vídeo, quem sabe. Agora, para 2026, a situação em que o Brasil chega é totalmente diferente da última Copa. Enquanto o ciclo entre as Copas com o Tite foi tranquilo, com domínio nas eliminatórias, a situação agora é totalmente oposta. Desde a saída de Adenor, a seleção já passou por 4 treinadores diferentes, quase ficou de fora da zona de classificação e nem agora com Ancelotti conseguiu empolgar. Para quem é supersticioso, assim como eu, esse pode ser um bom sinal. Historicamente, o Brasil vence mais quando chega desacreditado. Sendo esse um bom sinal ou não, o Brasil pode olhar para trás e aprender lições do que não fazer em cada uma das últimas edições. Essa eliminação foi dolorosa, mas a de 2018, meu amigo, dói muito também até hoje. Eu fiz um vídeo contando a história de como o Brasil perdeu a Copa para ele mesmo. Se curtiu esse vídeo, corre lá para assistir sobre a Copa de 2018. Tamo junto!